Pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso balanço de junho, rapidamente aqui, para o vídeo não ficar longo. Tem cachorro, como sempre tem, e eu estou aqui, hoje está batendo muito sol, meu computador fica na varanda, minha escrivaninha, meu escritório é na varanda. E eu já fechei o blackout aqui, mas às vezes eu fico muito claro, às vezes eu fico muito escuro, eu não tenho como, não tem muito como melhorar, mas também não é importante, porque importante são os slides e não a minha carinha aqui, né? Vamos lá, começar. Seguindo o que eu já vinha fazendo nos últimos meses, então eu vou falar, primeira parte do vídeo eu vou falar do clube, né? A rentabilidade, estratégia. No meio ali eu vou pegar então a empresa, uma das empresas que eu já comecei a fazer no mês passado e dar uma destrinchada, uma apresentada para vocês qual é o racional por trás nesse mês é a Porto, antiga Porto Seguro, hoje chama só Porto. E na parte final, no terço final do vídeo, eu vou falar do portfólio completo, também falando da rentabilidade e da estratégia dele. Lembrando que tudo isso é um desenvolvimento, né? Então, como eu comecei isso lá nos vídeos, acho que como comecei a gravar vídeo de fato, eu comecei escrevendo, depois eu comecei a gravar, né? Mas se vocês virem só o gravado, que acho que a gente tem 2 ou 3, eu já não lembro se foi em março, se foi em abril, se foi em maio, lá eu explico a estratégia certinha do clube, a estratégia certinha do portfólio. Eu não vou explicar de novo, senão vai ficar sempre muito longo, tá? Então, qualquer coisa, volta naqueles lá. Se ficar alguma dúvida sobre a estratégia, eu vou falar sobre como ela evoluiu, mas não vou explicar ela de novo, tá? Então, a rentabilidade do clube esse mês, a gente subiu 3,23% nesse mês, enquanto o índice Bovespa subiu 1,32%, foi um ótimo mês para a gente gerou um alfa de quase 2% assim em cima do índice. Espero eu que já seja aquela virada de mão que eu mostrei para vocês no mês passado, né? Que eu estou começando a botar uma pimentinha a mais na nossa carteira, um risco a mais, já que eu enxergo que os próximos anos vão ser de risk-on, vão ser de um mercado com mais apetite a risco. Então, um peso maior em empresas ofensivas, né? Aquelas que eu chamei de domésticas, tendem a trazer mais rentabilidade para a nossa carteira, né? Obviamente que um mês é muito pouco, pode ser só uma coincidência, mas acompanhar os outros meses assim, ver se a gente estruturalmente tem meses mais positivos que compensem os meses que vão ser, obviamente que vão ter meses que a gente vai estar abaixo do Ibovespa, não tem problema, até porque a nossa carteira, sendo mais nervosa, ela vai subir e descer um pouco, assim, com um pouco mais de volatilidade agora. Mas a ideia é que no consolidado, se a gente estiver acertando essa tendência, a gente suba mais que o índice, certo? Então o índice fechou com 15,44% no dia 30/6 de 2025, então primeiro semestre do ano, e a gente está com 13,49% o clube até o dia 30 de junho de 2025. Conforme eu falei para vocês, né, as nossas estratégias, as defensivas que alimentam as ofensivas. Lá no fim de abril, a gente estava com 70% de defensivas, mais ou menos com 30% de ofensivas. Em maio, a gente finalizou mais ou menos com 62% em defensivas e 40% 38% em ofensivas. Eu até falei no vídeo passado, eu falei, eu quero chegar em 50-50 para o momento atual do mercado que eu estou enxergando. Agora, em junho, a gente fechou aqui em 57% mais ou menos em defensivas e 43% em ofensivas. Não cheguei nos 50% ainda, porque tudo depende. Eu olho todo dia ali o mercado e vejo se tem uma janela boa para fazer isso, porque eu vou vender alguma coisa para comprar outra, né? Vou diminuir o peso de alguma coisa defensiva, aumentar a ofensiva. Eu vou fazer isso na hora que eu entender que abriu uma boa oportunidade ali. Já estamos mais ofensivos, você vê que mês a mês a gente está ficando cada vez mais ofensivo. Não cheguei nos 50% e 50% ainda, mas não precisa correr para fazer essa migração, né? Não tem pressa nenhuma, por enquanto, até porque os resultados de junho foram ótimos mesmo, a gente não tendo concretizado essa migração completa. Na linha daquilo que eu expliquei, né, o grosso da nossa estratégia são as defensivas, baseadas no pilar juros, inflação e dólar, e as ofensivas são o que eu chamo de doméstico. Então, o que aconteceu foi isso aqui. Então, a gente tinha 38,23% doméstica, agora 42,92%,
E a distribuição foi que juros diminuiu um pouco, inflação diminuiu um pouco e as expostas a dólar se mantiveram ali. Poderia ter sido de dólar, tá? Não foi proposital eu tirar de juros para alimentar a caixinha de domésticos. Foi a oportunidade que se desenhou no mês, foi essa movimentação que eu fiz, tá? Mas a concretização da direção que a gente está indo agora é o aumento relativo dos domésticos no total, né? Então, fomos de 38,23 para 42,92. E a tendência é que isso continue aumentando. Chega em 50%, conforme eu falei, enquanto eu estiver enxergando o cenário de agora. Pode até aumentar mais para frente, ou diminuir, né? Depende. Como que, qualitativamente, na distribuição da nossa carteira, como que isso aconteceu? Como que eu tive um tanto de defensivas que foram para as ofensivas, mas quais papéis que fizeram isso daí? No vídeo passado, eu também falei para vocês que BB Seguridade, provavelmente, que está no pilar juros das empresas defensivas, era uma das empresas que eu falei, eu acho que eu vou tirar ela da carteira. Eu não tirei, eu diminuí, mas foi a venda dela que fez eu realocar em duas outras empresas do setor doméstico. Direcional, que foi a empresa do mês passado, a empresa que eu destrinchei o racional por trás. Então, tá lá bonitinha de por que enxerga uma boa empresa e um bom momento para ela. E Vivara. Então, olha só, BB Seguridade, que em junho... Tá errado aqui, né? Que no começo de junho, ou fim de maio, ela tinha aqui um peso mais ou menos de 8,5% na nossa carteira, ela passou a ter um peso de 4%. E a Direcional e a Vivara, que tinham ali um peso aproximado de 4,5% na nossa carteira, passaram a ter um peso aproximado de 7% cada uma, tá? Deixa eu fazer um parênteses rápidos aqui. Eu falo o nome das empresas, mas eu aponto o código. Com o tempo, vocês vão se familiarizar com o código, tá? Principalmente o que eu for apresentando. Vocês já conhecem a Direcional, que é a DIR3, que é essa daqui. O código é esse DI. É sempre 4 letras e um número, né? As ações na bolsa são sempre 4 letras e um número. E Direcional é DIR3. E com o tempo, vocês vão se familiarizando com isso aí, tá? Sem estresse muito. Mas o mais importante aqui, qual foi o qualitativo? Eu diminuí aqui uma defensiva baseada em juros e aumentei em duas domésticas. Duas que são muito atreladas ao ciclo interno, né? Direcional pelas razões que eu apresentei no mês passado, e Vivara, que é um consumo discricionário, né? Não é essencial, então tem muito a ver com o otimismo também dos consumidores como um todo, da taxa de desemprego estar nas mínimas, e mesmo tendo muito auê, muito barulho, as pessoas estão consumindo mais, e as domésticas, essas empresas voltadas as coisas de consumo, o ciclo doméstico, são as que vão... Bom, já expliquei isso nos racionais passados, não vou explicar de novo, mas são as que vão ter mais tração se a gente tivesse movimento de risco no mercado, tá? Mais detalhes na explicação da estratégia completa nos vídeos passados. Então, qual que vai ser a empresa desse mês? Seguindo a lógica igual eu falei para vocês, eu estou pegando, toda vez que eu vou escolher a empresa, eu pego o ranking das empresas que mais se valorizaram no ano e pego de cima para baixo, né? Então, mês passado, quando eu fui olhar, a Direcional era a primeira colocada, a empresa que mais tinha se valorizado no ano, foi ela que eu apresentei para vocês, e ela ainda está em primeiro agora no fim de junho, e em segundo lugar está Porto Seguro, que se valorizou até dia 30/6, que foi quando eu montei esse slide, mais de 60% no ano. E a Porto Seguro ela certamente foi a estrela do nosso portfólio, porque não só ela se valorizou muito, mas ela tem um peso, desde o começo do ano, ela é a empresa com maior peso na nossa carteira. Então, a Direcional, não sei se vocês lembram, a gente estava lá num peso de 4,5, ela se valorizou muito, mas ela contribuiu para a rentabilidade do portfólio de uma forma um pouco menor, porque ela tinha um peso menor. Aumentei o peso dela, conforme eu mostrei para vocês agora no mês passado. Agora, Porto Seguro, ela já tinha um peso muito grande, porque ela é uma das empresas defensivas, e ela mesmo assim, ela tem um componente de crescimento que está funcionando, conforme eu vou apresentar para vocês,
e ela, além de ter o perfil defensivo, ela cresceu também, então ela uma empresa multifuncional aí pra gente. Ela realmente foi uma nesse momento, das empresas que a gente tem na carteira, ela, na minha opinião, ela que está no melhor momento, tá? Ela é que está, assim, a estratégia que ela veio desenhando nos últimos anos está se consolidando, o vento de cauda para ela tá bom, já que ela é uma empresa do braçozinho de juros, né, que se beneficia com o mercado de juros altos. Então, ela, além de estar colhendo frutos do que ela fez nos últimos anos, ela ainda está com o mercado com vento de cauda bom. Então, não à toa, ela subiu desse tanto aqui. Eu vou dar uma explicada rápida, tá, na evolução histórica da antiga Porto Seguro, que hoje chama só Porto, porque entender o momento histórico dela é o que vai permitir eu explicar para vocês por que ela está na empresa, qual que é o racional atual dela. Então, ela aqui uma breve explicação que eu tirei ali da apresentação institucional da empresa e uma linha do tempo. Obviamente que tem mais coisas no histórico da empresa, esses aqui são os principais. Eu vou chamar a atenção. Uma empresa de 80 anos já, desde a fundação, e só que tem alguns momentos. É uma empresa que ela tem um nível de gestão que é de muita excelência. Dificilmente eles fizeram cagadas no histórico deles. Só que teve algumas coisas que foram muito transformacionais na realidade da empresa. Vou destacar 3 aqui, 4 na verdade, porque tem o atual, mas são 3 que estão aqui na linha do tempo, óbvio, porque são os principais. E principalmente que era quando eu já acompanhava um pouco mais as empresas, né? Em 2003, que ela fala aqui de lançamento da Azul Seguros, na verdade foi a compra de uma empresa, de uma seguradora holandesa, que atuava aqui no Brasil, e ela comprou toda e internalizou dentro da estrutura dela e chamou de Azul Seguros, né? Foi quando a Porto deu uma ramificada, porque ela tem um ticket médio mais caro, né? E ela entrou num nível, ela começou a oferecer seguros, além de outras frentes que ela não tinha dentro da Porto Seguro, ela também começou nas mesmas frentes dela a criar uma marca para oferecer produtos com ticket médio um pouco menor. Então teve aí uma diversificação também na qualidade da receita dela, né, no mercado consumidor dela. Obviamente, em 2004, a abertura de capital na Bolsa, que quando uma empresa abre capital na Bolsa, ela tem uma injeção de capital muito... Ela tem entra muito caixa, obviamente, porque se você abrir o capital, um monte de gente foi lá investir, entrou muito capital na empresa, o que permitiu ela abriu o capital provavelmente para se financiar da compra que ela fez aqui, porque ela se endividou bastante na época, então você pode também abrir capital, quitar uma parte dessa dívida também para investir na transformação que ela teve que fazer nos anos seguintes, né? Outra coisa muito transformacional na Porto, na época ainda Porto Seguro, foi a associação com o Itaú, e ela fala que em alta e residência, na época, hoje ela tem uma associação em outras frentes de negócio também, mas na época foi em alta e residência. O Itaú, na verdade, veio e comprou uma parte relevante da Porto Seguro, ela não é controladora, então ela não interfere na gestão da Porto, mas ela é um acionista de referência, e a associação aqui é que a Porto acabou ganhando um grande balcão de distribuição, né? Então, por quê? Porque o Itaú, obviamente, tem uma capacidade de distribuição enorme, né? E isso amplia muito a capacidade de venda, para não depender só de uma equipe própria de corretores ou uma equipe terceirizada, ou algumas outras empresas terceirizadas. O Itaú tem uma capilaridade nacional, e isso foi um impulso muito grande para as receitas da Porto começarem a crescer de uma forma mais acelerada a partir de 2019. E aí, ela está num movimento atual, que é essa pontinha final aqui, que na verdade ela está... que foi um movimento que na verdade começou entre 20 e 21, tá? Que foi uma diversificação dos tipos de serviço que a Porto Seguro tem. Foi até por isso que em 2022 e 2023, mais ou menos, 2022 isso aqui na verdade, ela parou de se chamar Porto Seguro e chamou Porto. E ela, como ela tinha alguns outros serviços lá dentro da empresa que não eram só de seguros, ela criou linhas de negócio lá dentro. As linhas de negócio, essa ramificação que aconteceu em 22, 23,
criou lá dentro a linha de seguros, que ela chama de Porto Seguro, a linha atrelada à saúde, que também tem seguro de saúde, mas tem planos de saúde, e aqui principalmente na parte empresarial, tá? A parte financeira, que ele chamou de Porto Bank, que são serviços financeiros ou até de banco, então conceder crédito, fazer consórcio, ter uma conta digital, conceder cartão de crédito, previdência e até investimentos. Você pode ir lá entrar na Porto e comprar um título de renda fixa, um CDI, uma ASI, enfim. Tem uma asset dentro desse braço. E um braço que é menorzinho, que chama Porto Serviço. Aqui sim, assim, a parte seguros, a parte saúde, que na verdade é seguro e plano de saúde, né? E a parte bank são muito parecidos porque elas estão meio que... são serviços que a gente chama de serviços financeiros, né? Aliás, financeiros não, predominantemente financeiros, que são regulados ou pela SUSEP na parte de seguros, ou pela CVM na parte de financeiros, mas porque elas têm uma necessidade de compliance, uma necessidade de uma expertise, que tem muitas semelhanças aqui, porque aquilo são empresas que têm um float. O que é um float? Tem muito dinheiro de terceiros lá dentro, de você que pagou o prêmio de seguro, ou do seu dinheiro que você investiu lá, enfim. Então, tem uma lógica muito parecida nesses três braços, ao passo que o Porto Serviço, ela é uma empresa de serviço padrão, né? O que é o Porto Serviço aqui? Só para... Não vou falar dela depois, porque ela tem menos importância aqui. Ela é para quem tem seguro Porto, é aquela parte assim, se você tem um seguro residencial, por exemplo, você pode chamar um faz-tudo na sua casa para ver o fogão que quebrou. Ou então, aquelas oficinas, para quem mora em São Paulo, que já viu, ou fora de São Paulo também, mas São Paulo tem bastante, que são da Porto Seguro, que você pode levar seu carro. Então, antigamente a Porto ela tinha uma estrutura de serviço para prestar serviço para ela mesma, para os segurados da Porto Seguro. Hoje em dia ela criou esse braço, então além de ela prestar serviço para os próprios segurados da Porto, ela também presta serviço para a gente de fora. Então se eu encostar meu carro ali na oficina da Porto Seguro que tem aqui perto, eu mesmo não sendo segurado da Porto, eu posso ir lá pagar pelo serviço, enfim. E eu também posso chamar o Faz Tudo para instalar o fogão, para ver um vazamento. A Porto decidiu que já que ela tinha aquela estrutura lá dentro, porque ela precisava agregar esse valor para quem é segurado da braço de seguros dela, não teria por que então aproveitar essa estrutura que ela já fez e deixar e oferecer também para fora, tanto para a pessoa física, né, o B2C que a gente fala, quanto para outras empresas que querem cuidar de uma frota de negócio, empresas que, por exemplo, fazem o serviço de locação de frotas de automóveis, às vezes usam as oficinas da Porto Seguro, além de locar, além de fazerem o seguro dos carros dela com a Porto, também usam o Porto Serviço para fazer revisão, enfim. Quando a Porto diversificou esse monte de os serviços que ela oferecia, além de seguro, principalmente auto, a Porto Seguro foi muito tempo só auto, né? Depois que ela começou a ter outras linhas de seguro, ela começou a ser uma empresa muito mais capaz de fazer o que a gente chama de cross-sell. Então, se você já é cliente da Porto porque você fez um seguro e gostou, você tem muito mais propensão a fazer um consórcio depois para trocar de carro com a Porto. E também de levar o seu carro para fazer o serviço dentro de uma oficina, pegar um crédito com eles, usar o cartão de crédito, enfim. Tem essa facilidade, não só pela confiança da marca, mas porque se você falar com um corretor ou com um distribuidor, ele já vai te oferecer isso, talvez se você tem algumas vantagens por já ser cliente de algum outro braço da Porto, mas também, principalmente, eu vou falar mais para frente, porque para esse tipo de negócio é muito importante a empresa te conhecer, tanto para oferecer seguros de forma mais barata, quanto para te oferecer crédito, por exemplo. O mais importante é que a empresa conheça o seu histórico. Bom, já estou me estendendo mais do que eu queria. Como que eu vou mostrar, então, como está funcionando a estratégia da Porto? Isso daqui ela mostrou na apresentação institucional dela.
é a evolução aqui em cima da receita dela nos últimos 10 anos, de 14 a 24, né? Ela pegou no fechado. Aqui embaixo do lucro líquido e como que a rentabilidade se comportou em cima dessa evolução. A rentabilidade aqui é basicamente o lucro dividindo pelo capital investido, tá? O ROI, o ROAE é a rentabilidade média frente ao patrimônio investido da empresa. Então eu pego o lucro líquido naquele ano e vejo quanto eu tenho de patrimônio naquela empresa, quanto tem lá dentro de maquinário, os imóveis, toda a estrutura que a empresa tem para funcionar, quanto do lucro representa em cima desse patrimônio. Isso é o ROE, tá? Então, em 2014, o lucro líquido representou quase 15%, e essa foi a evolução ano a ano. Obviamente, uma medida de rentabilidade é uma medida de eficiência da empresa. Quanto mais eficiente a empresa maior a rentabilidade. Então, a evolução da rentabilidade é um sinal muito bom de uma melhoria operacional de uma empresa. Bom, mas eu vou me focar aqui, primeiro na parte da receita e na parte do lucro, para fazer a análise que eu quero te mostrar para vocês do racional atual da Porto está dentro da nossa carteira. Se vocês verem isso aqui, aqui você tem um CAGR, que é um crescimento, é uma taxa composta de retorno. Então, basicamente, esses 14,14 bilhões de receita em 2014 viraram 36,9 bilhões em 2024. Isso representa um crescimento médio, como se a minha receita tivesse crescido 9,9% ao ano. Da mesma forma, o lucro também cresceu, e ele cresceu na média de 11,7% ao ano. Aqui, só retomando rapidamente aquele conceito de alavancagem operacional que eu expliquei quando eu mostrei a direcional para vocês, né? A gente quer empresa que, se a receita cresce, o lucro cresce mais do que a receita. Quer dizer que, porque receita crescer é o fato de que ela vendeu mais seguro, de que ela conseguiu vender mais produtos e serviços, ou vendeu mais ou vendeu um preço maior. É simplesmente a capacidade dela de repassar preço e de vender mais, né? Só que o lucro líquido crescer é também a capacidade dela pegar essa receita que foi maior e utilizar na máquina dela com maior eficiência. Então, se o lucro cresce mais que a receita, quer dizer que eu fui eficiente também dentro da minha máquina. Então, os meus custos cresceram menos que a receita, as minhas despesas cresceram menos que a receita, o investimento que eu fiz em novas linhas de negócio, ou em novo maquinário, ou entendeu? Nos esforços de marketing, tem gerado mais, tem me custado menos do que a receita, por isso que o lucro cresce mais do que a receita. Tá? Retomando rapidamente o conceito de alavancagem operacional que eu expliquei quando eu expliquei a direcional no vídeo passado, tá? Que coisa volta lá. Mas qual a análise que eu quero fazer para vocês? Lembra que a gente ela está passando por uma reestruturação agora, que Porto Seguro virou Porto, com as 4 linhas de negócio que eu mostrei, e isso aconteceu aqui, entre 20 e 21. Ela mudou o nome e de fato criou as linhas de negócio aqui em 22, 23, mas essa reestruturação já vem acontecendo desde 20 e 21. Então, vamos fazer uma análise traçando essa linha aqui, tanto da receita quanto do lucro, tá? Se eu pegar a partir dessa data, o crescimento anualizado da receita de 2020 para frente foi de 20,67%. Então dá para ver que alguma coisa aconteceu aqui a partir de 2020, que a receita começou, que antes crescia mais ou menos 10% ao ano, começou a crescer 20% ao ano. Da mesma forma, o lucro que crescia aqui 12% ao ano, passou a crescer quase 20% ao ano, considerando de 2020 para frente, tá? Aqui tem um detalhezinho, que se você pegar o lucro de 2022 para frente, aí você já tem um crescimento de 30% ao ano. Por quê? Aqui tem um detalhezinho, eu nem sei se eu deveria falar isso, eu vou falar, mas eu tenho medo do vídeo ficar longo. De 2020 para 2021 aconteceram 2 coisas. Então a empresa começou a fazer essa diversificação nos produtos e serviços que ela faz, mas também teve a pandemia, né? Então são 2 coisas que tendem a pressionar margens de uma empresa.
No caso da pandemia, foi o seguinte: o grosso de seguros da Porto é alto, ela é extremamente dominante na parte de alto, a maior, acho que ela é maior se você pegar as outras 5 seguradoras, do segundo ao sexto lugar e somar, não chegam ao tamanho da Porto. Bradesco Seguros, a Porto é muito maior em seguro alto, que é um ramo de seguros que é o mais difícil de atuar, porque tem uma sinistralidade muito alta, tem um operacional que é muito custoso, de ter guincho, de não sei o quê, tem muita sinistralidade, tem acidente de carro toda hora, né? Se você for pensar, você usa muito menos, muito mais um seguro de carro, você vê muito mais gente usando seguro de carro do que, por exemplo, seguro de saúde, né? A sinistralidade é muito maior. Seguro de casa, então, de residência, que é pouquíssimo. Enfim. Eu estava falando. Ah, sim. Aí, o que aconteceu na pandemia? Não sei se vocês lembram. O preço dos carros dobraram de um ano para o outro, principalmente de 21 para 22. Teve aquele problema com abastecimento de chip. E os carros, que sei lá, um carro que valia 100 mil passou a valer 200 mil em uma coisa de um ano. E o que acontece quando você oferece um seguro? Você tá atuando ali com os valores do carro daquele momento. Isso aconteceu muito rápido, né? Esse problema de abastecimento dos chips, não sei o que, e o preço dos carros dispararam, foi muito mais rápido do que a Porto foi capaz de se planejar para repassar os preços para o seguro. E tem um delay, porque quando você faz um seguro, você faz por um ano. Então, se você fez aqui, o carro valia 100 mil, e de repente passou 2, 3 meses, ele já vale 150, 170, 200 mil, e teve um sinistro, você vai ter que bancar esse novo valor. Então, até a Porto, e ela só vai conseguir repassar isso no valor de seguro nas renovações lá na frente. Então, obviamente que nesse momento em que você teve uma explosão do preço dos valores dos carros, a Porto começou a ter que pagar sinistros, ter sinistros que custaram mais para ela. Então, a margem dela começou a apertar. É por isso que você tem aqui uma queda do lucro de 20 até 22 mais ou menos. Paralelamente a isso, então esse é o primeiro ponto. Isso aqui, apesar da receita, a receita dela nunca parou de crescer. Vocês veem? De 19 para 21, para 27, para 31, para 36, só que o lucro caiu, justamente porque ela teve custos e despesas ali que começaram a aumentar. A primeira é esse descasamento entre o prêmio do seguro que ela vendia frente à valorização dos carros, que com o tempo foram sendo conforme os seguros foram sendo refeitos, ela foi repassando o preço. E o segundo é a própria reestruturação, porque quando uma empresa faz uma reestruturação, ela tem que investir em mais pessoal, então você tem um custo maior de contratação. Se ela criou aquelas linhas de negócio, talvez ela tenha criado linhas com gerentes diferentes, com softwares diferentes, então teve que investir em TI, talvez ela teve que outros imóveis, enfim, você tem uma série de investimentos, marketing, você tem uma série de investimentos que num primeiro momento vão gerar receita no futuro, mas num primeiro momento também comprimem a margem. Então você vê que entre 20 e 21 a empresa teve duas coisas que pressionaram, que foi a razão de, apesar da receita dela crescer, o lucro cair. Passado a dor do crescimento, que é investir nas novas linhas de negócio, né? O grosso do investimento já passou. E passado aquele momento estrutural não, aquele momento conjuntural da pandemia, em que os carros se valorizaram demais, o lucro começou a crescer. E aí sim ele começou a crescer numa velocidade muito maior do que a receita. Obviamente que ele estava pressionado aqui, mas a tendência, dado que a empresa sempre teve alavancagem operacional, é que o CAGR do lucro talvez não fique nesses 32, talvez fique em 25, não sei, só acompanhando para saber, mas ela continue mostrando a alavancagem operacional que ela mostrou se a gente considerar os 10 anos, né? Então, a gente está olhando para uma empresa que, por causa da diversificação de negócios que ela fez hoje, ela está crescendo 20% ao ano e, pelo menos no momento, está crescendo 30% ao ano se a gente considerar no lucro os 3 últimos anos. Isso é muito forte, principalmente para uma empresa que atua nos setores que são mais defensivos, né? Uma seguradora ou mais voltada para o mercado financeiro, né? Que agora ela tem os serviços financeiros dela. Então, é notável o crescimento da Porto Seguro nesse momento, tá? Esse é o racional da empresa. Qual que é? Então, fazendo um resumão aqui.
ela teve uma reestruturação de 20 a 21, ela ampliou o rol de negócios dela, ela parou de ser uma seguradora pura e começou a atuar também como um banco, como uma financeira, como uma asset, como uma empresa de serviços de saúde. Pausa. Ela não é a operadora, ela não é a operadora de seguro, ela não tem um hospital, ela não é isso, né? Ela é a intermediadora, ela é a distribuidora, tá? Ela tem o plano, mas ela, obviamente, quando ela tem que internar alguém, etc., não é a estrutura dela. Porque no alto tá? Ela que tem os guinchos, ela que tem, então é um pouco diferente. Por isso que a parte de saúde não está na parte de seguros, porque ela não opera o seguro de saúde, ela só oferece a intermediação aqui. E a parte de serviço. Então, eu fiz um parentesão aqui e perdi a linha de raciocínio de novo, né? Fazendo um resumo, a partir de 2021, essa diversificação de serviços tem demonstrado o que pra gente? Uma aceleração no crescimento de receita e uma aceleração ainda maior no crescimento de lucro. A gestão está sendo boa, ela não está se perdendo nessa reestruturação. As novas linhas de negócio estão se mostrando lucrativas, conforme eu vou mostrar aqui para frente um pouco. E assim, ir acompanhando e ver se isso está se desenvolvendo, né? O que ela falou que ela ia fazer em 2021 começou aparecendo lucro aqui a partir de 22 e tem aparecido com muita força. Enquanto isso, então, por isso que eu falei para vocês lá atrás, além de ser uma empresa muito boa e tá e ser uma empresa que é muito sensível a juros, então está num momento de mercado bom, ela também está no momento interno dela, operacional dela, que ela está voando. Por isso que ela cresceu esse tanto esse ano. Repetiu o slide, não sei porquê. Tirando, vamos embora. Uma análisezinha. Olha, isso aqui já é o resultado do primeiro TRI. Então, ela está comparando o primeiro TRI de 24 versus o primeiro TRI de 25, tá? Então, esses valores que você tem aqui, isso aqui, esses valores estão todos em milhões, tá? Então, isso aqui é 5 bilhões, enfim. É de tri a tri, então não é o ano cheio, ela está comparando o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025, mas o que eu quero chamar a atenção para você? Olha o que está acontecendo nos últimos 3 anos, que está acontecendo nesse trimestre, mas isso reflete o que vem acontecendo nos últimos 3 anos. A linha de seguros, a Porto Seguros, que é a linha mais madura da Porto, ela tem um crescimento, mas um crescimento aqui que a gente pode considerar de modesto. Ela cresceu de um ano para outro 6,1%. As linhas novas, principalmente a Porto Saúde e a Porto Bank, cresceram muito. A Porto Saúde cresceu em receita 35% e a Porto Bank cresceu uns 30%. A parte de serviço, igual eu falei para vocês, ela vai ser sempre um pouco mais lenta, mas ela não vai ser o principal da estratégia dela. Ela vai cada vez ter menos relevância aqui dentro, tá? Então, olha como essas duas novas frentes, que são as geradoras que eu enxergo como geradoras de valor, né, que são as que fizeram essa aceleração de crescimento aqui, desde 2020. Olha como elas vêm crescendo muito mais do que a parte madura da Porto, né, que é a parte de seguros. E, além do mais, deixa eu até passar o próximo slide que isso está melhor, elas têm uma rentabilidade maior. No primeiro trimestre, lembra da rentabilidade que eu falei? Aquele quanto do lucro representa do patrimônio da empresa, blá, blá, blá. A parte de seguros, ela tem um ROI, que é essa medida de rentabilidade, de 23%. Por outro lado, saúde tem 40% e a parte financeira tem 27%. Essa parte financeira é impressionante, até porque se você pega um banco grande, um Itaúzão da vida, por exemplo, que obviamente tem outras coisas que não só os serviços que a Porto oferece, tem outras coisas que talvez sejam detratoras dessa rentabilidade, ele está operando ali com uma rentabilidade de 23%. Então, ela está conseguindo ter na parte bank dela, né, na parte de serviços financeiros, uma rentabilidade até maior do que um banco maduro como o Itaú, de referência. Mas por que a empresa está gerando valor com essas novas frentes? Porque as que mais crescem, as que vêm crescendo mais nos últimos 3 anos, são justamente as que têm maior rentabilidade. Então, a Porto está virando uma empresa que está crescendo as linhas de negócios que têm mais rentabilidade. Com o tempo, o consolidado da empresa vai ser uma empresa que é mais rentável como um todo. Tá? Então, vocês entenderam a geração de valor aqui? A Porto Seguro virou uma empresa mais diversificada, ela consegue fazer o cross-sell, vender
conceder empréstimo, vender um consórcio para quem contratava seguro dela, ou para a empresa que fazia isso, enfim. Ela está fazendo isso nas linhas de negócio que são ainda mais lucrativas, mais rentáveis do que o core business dela, o principal, que é a linha de seguros. Excelente. Enquanto ela seguir nessa linha, ela vai continuar gerando valor. E olha só o que está acontecendo, né? Esse é um comparativo também do primeiro TRI de 24 versus o primeiro TRI de 25. Ela teve um crescimento de lucro de 28% de um trimestre para outro. Só que olha só como seguros, que representava 57% desse lucro líquido, já tá representando 42%. E saúde e bank, que representavam juntos 36%, já representam 50% do lucro. Então, essa evolução vai continuar. Enquanto continuar, ela vai continuar gerando valor. Obviamente que uma hora isso vai desacelerar. Mas mesmo que desacelere, a Porto Seguro vai estar num patamar maior como uma empresa mais rentável, porque o que está crescendo tem mais rentabilidade do que está crescendo menos. E seguro perdeu participação no lucro, mas não é porque não está crescendo, é porque está crescendo menos. Né? Não tem nenhuma linha de negócio da Porto hoje que não está crescendo. Aliás, não só hoje, como nos últimos 5 anos, tá? Em termos de receita. Eu fiz um SWOT aqui bem vagabundo, e eu fiz até mal feito, porque eu fiz esse slide correndo. Então, o que está aqui em cima é da direcional. Desconsidero que está aqui em cima, tá, gente? Isso aqui é do slide da empresa passada. Eu vou passar muito rápido, porque acho que não tem muita relevância esse SWOT que eu fiz. Força é uma marca de referência, então ela é dominante em várias linhas de negócio que ela está, na parte de seguros, em quase todas as linhas. Na parte de saúde, ela está crescendo muito forte, mas assim, ela usa a marca Porto Seguro, né? Mas hoje Porto, que já é de muita referência, e ela consegue, por isso que ela está conseguindo crescer também com tanta velocidade em coisas que ela antes não tinha muita participação, que são os serviços de saúde e a parte de bank, né? Então, o fato de ser uma marca de referência é muito bom para esse cross-sell que eu falei. Né? E o fato de ser líder de mercado em várias linhas também ajuda ela a cortar custo, a conseguir melhores fornecedores para uma série de coisas, enfim. Tem uma série de ganhos aqui operacionais, principalmente um ganho que casa um pouco com uma oportunidade. Deixa eu até fazer um gancho aqui. O fato dela ser líder de mercado faz ela ter um histórico maior das pessoas. E tem uma nova coisa acontecendo que está dando, não só para Porto, mas para várias empresas, um rol, uma tonelada de informações que ajudam as empresas a conhecerem melhor o seu cliente e, ao conhecerem melhor, terem noção do risco que esse cliente representa e também de ser capaz de individualizar produtos e serviços. Então, o Open Finance, que é uma iniciativa do Banco Central, em 4 fases, que atualmente está na 3ª fase, que é um compartilhamento. Antes, por exemplo, o banco, se você era cliente do banco, os dados que ele tinha sobre você, era só dele. E ele não tinha obrigação de compartilhar com ninguém. Hoje em dia, se você já entrou em outro aplicativo e outras coisas, tem lá uma pergunta para você. Você quer compartilhar os seus dados, papapá? Põe sempre sim, sabe por quê? Porque é o seguinte, banco, seguradora, coisa e tal, você vai conseguir um melhor relacionamento com esse tipo de negócio quanto mais ele te conhecer. E como que ele te conhece? Com o seu histórico, seus dados cadastrais, seus dados financeiros lá de trás, se você já foi inadimplente ou não, se você atrasa pagamento ou não, né? Mais ou menos com a sua faixa de renda, uma série de coisas que assim, se ele te conhecer melhor, ele enxerga menos risco em você como cliente, ele vai te oferecer um seguro um seguro mais barato, ele vai te dar crédito com juros menor, ele vai te oferecer um consórcio com um pênalti ali menor, e uma série de coisas. Então, o Open Finance, além da Porto Seguro, a força dela ser líder de mercado, ela tem mais acesso a essas informações, o Open Finance também abriu um novo mundo para quem não era cliente da Porto, ou não era cliente, até pessoas muito desbancarizadas, por exemplo, pessoas de menor renda, é mais difícil de ter história, porque
o máximo que elas têm é uma conta, mas elas não contratam muito produto financeiro, não contratam muito financiamento, não contratam... assim, o grau de informação dessas pessoas é menor. E com o Open Finance, ou pelo menos eram mais difíceis de uma empresa como a Porto Seguro enxergar esse pessoal. Com o Open Finance, ela enxerga qualquer dado. Se o cara falar ok, ela vai enxergar. E aí, ela consegue adaptar os produtos que ela tem para esses perfis diferentes de pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não faço seguro de carro há muitos anos já. Só que eu fui fazer uma viagem em 2023, eu falei, eu quero um seguro para viajar, porque se meu carro quebrar, se acontecer alguma coisa durante a viagem, eu não fico preso, sei lá, né, em algum lugar desconhecido aí. Primeira coisa, antigamente, se vocês voltarem atrás, não dava para fazer um seguro só para viagem. Esse é o primeiro ponto. Então, esse fato da empresa ser capaz de te fazer um serviço mais personalizado tem a ver com a tecnologia atual, que hoje a empresa consegue ter... eu fiz tudo isso pelo aplicativo, eu não passei por nenhum corretor, eu não tive que passar em nenhum banco, eu não tive que fazer nada. Eu entrei no aplicativo, falei o que queria fazer, falei que era um seguro para viajar, falei que era por tanto tempo. Olha como ele foi, em vez de fazer um seguro de carro de forma generalista, olha como foi. Eu falei, não, eu quero um seguro de carro para viagem, né? Para coisas que eu posso sofrer na viagem. Ah, e vai ser para esse período de tempo, que era menos de um mês, era, sei lá, 10 dias. E vai ser para esse carro, e vai ser para essa região que eu viajar, e vai ser para esse perfil de consumidor, que ele já me conhece por causa do Open Finance. Então, a tecnologia embarcada hoje permite que o tipo de serviço que ela me oferece seja cada vez mais personalizado, e isso reduz muito o custo. Imagina assim, eu sou uma empresa, eu quero contratar planos de saúde ou seguros de saúde para os meus colaboradores ali. Só que, cara, não dá para chegar na Porto e falar, ó, vê aí um seguro de saúde, e ela tem lá uns nacionais e não faz o menor sentido. Eu sou uma empresa regional do interior de Minas, não tem por que eu contratar um seguro nacional. Até teria, mas assim, isso encareceria demais. Eu, empresa, já vai ser muito útil se eu chegar para Porto e falar, Porto, ó, eu estou nessa região, sou uma empresa desse porte, os meus colaboradores são mais ou menos aqui dessa faixa de renda, e você não tem como ver um seguro aqui que tem um índice de cobertura para bons hospitais aqui, mas aqui na nossa região, para essa faixa de renda, para reduzir o custo. Então, ela pega ela oferece para essa empresa uma coisa que ela vai poder oferecer como benefício para os funcionários dela de forma muito otimizada, tá? Então, ser líder de mercado é uma força para ela consegue, ela obviamente tem mais acessos a mais terceirizados que vão ajudar na operação dela, e como oportunidade ela tem esse grosso de Open Finance que ela está recebendo e ela está sabendo surfar muito bem, tá? Outro ponto, já estamos estendendo demais aqui, é que o mercado de seguros no Brasil é muito subpenetrado. Então, tem uns dados ali de uma organização internacional de seguros que ela apresenta que ela mostra na apresentação institucional a Porto. O Brasil ele tem 4% do PIB dele segurado, tá? Se você pegar em países, a média no mundo é 8%. Então, o Brasil já está meio que metade da média do mundo, né? E se você pegar países os mais securitizados, por exemplo, Reino Unido, que se não me engano é 13%, Estados Unidos, que é 12,5%. Se você pegar países parecidos com o Brasil, que são em desenvolvimento, tem bastante variação. Então, você pega uma China, ela está ali mais ou menos em 6%, o Chile está mais ou menos em 5,5%, mas, desculpa, o México está mais ou menos em 5,5%, o Chile é meio que fora da curva, ele está 11%. Só que assim, em qualquer hall de comparação que você fizer, o Brasil é muito menos securitizado frente ao PIB dele. Então, além de ser uma empresa, olha só que a cachorro, além de ser uma empresa que cresce por si só, né, organicamente, porque ela está aumentando as linhas de negócio dela, porque ela consegue vender bem, porque ela consegue repassar preço, etc., ela está no mercado que é o mercado de seguros, que ainda é o mais relevante para ela, no mercado que é subpenetrado, então que tende a crescer também de forma organicamente, que vamos dizer que ela não crescesse nada. O mercado de seguros cresce no Brasil
e ela cresce junto, já que ela tem uma participação dentro desse mercado. Em fraquezas eu não coloquei nada. Como eu disse para vocês, eu fiz essa análise SWOT, esse slide aqui eu fiz muito na pressa, porque eu queria gravar logo. Eu não consegui botar nenhuma fraqueza, isso é muito ruim, porque quando você tem qualquer coisa na vida, não só investimento, e você não enxerga fraqueza, provavelmente eu não estou enxergando alguma coisa, né? Mas assim, não consegui ver nenhuma fraqueza nesse momento que a empresa está sofrendo. Ela tem riscos, e os riscos que ela tem são inerentes ao negócio dela. Então, ela tem um risco de sinistralidade, por exemplo, o que eu expliquei para vocês do que aconteceu na pandemia, dos valores dos carros aumentarem de forma muito rápida, ela demorar para passar isso para os prêmios de seguro dela. Durante um tempo, aquilo comprimiu a margem, diminuiu o lucro da empresa. Isso é um risco de sinistralidade. Ou eventos que são muito grandes, como, por exemplo, também teve impacto nela, eu não falei porque foi um impacto menor, mas, por exemplo, as cheias no Rio Grande do Sul tiveram um impacto bem grande, porque ela tinha muita coisa segurada pela Porto. Então, também ela teve, vamos dizer, um pico de sinistralidade fora do normal naquela época das cheias. Então, é um risco de sinistralidade, mas é um risco intrínseco ao negócio dela, não um risco externo, né? E uma boa gestão consegue lidar com uma coisa que é normal da linha de negócio dela. E hoje ela tem também risco de crédito, porque dado que ela agora atua também como uma financeira, ela oferece empréstimos, consórcio e também oferece investimentos, por exemplo, um fundo de investimento que investe em crédito, ela tem riscos de crédito, que é uma outra análise de risco, faz parte do negócio, mas é uma outra análise de risco completamente diferente. Que analisar risco de crédito não é igual a analisar o risco de seguro. Então, mas é uma expertise que ela está também intrínseca ao negócio. Então, vai muito da gestão da capacidade dela de prestar esse serviço. Você vê que eu não tenho nenhum risco que é muito estrutural, que é de fora, igual tinha direcional, por exemplo, que era do governo tirar ou diminuir muito o Minha Casa Minha Vida, que era uma linha de receita quase toda da direcional, ou seja, ela tem um risco que é externo à empresa, que ela não controla a direcional, né? Até por isso ela é uma empresa que ela está no turbinho ali, que ela é uma empresa mais arriscada, mas que também ela está muito ligada ao nosso ciclo doméstico, né? Enquanto Minha Casa Minha Vida estiver indo bem, enquanto a economia doméstica estiver indo bem, ela vai bem. Aqui, putz, seguro é mais inelástico, né? Concessão de crédito é um pouco mais inelástico, assim. Se o mercado sofre, ela sofre também, mas sofre menos, né? E você vê, não tem nenhum risco de fora. O risco é só dentro da gestão dela, um risco de sinistralidade, um risco de crédito. De novo, a análise SWOT aqui eu fiz muito rápida, que esqueci de tirar ali a parte de cima, que era da empresa passada. Provavelmente tem mais força, tem mais oportunidades, tem fraquezas que eu enxerguei, tem riscos, mas assim, eu considero menos relevante no caso da Porto a análise SWOT do que aquele racional que eu expliquei aqui atrás, né? De que ela está abrindo novas linhas de negócio que tem rentabilidade maior, que estão crescendo muito forte. O motorzinho de crescimento dela está sendo a ampliação das linhas de negócio dela mesmo. Vamos falar do portfólio? Portfólio completo, falando um pouco da rentabilidade dele. Então, fechamos aí o primeiro semestre, a carteira em 6,91%, frente a um CDI que está em 6,37%. Muito bom isso daqui, não porque a gente está um pouquinho acima do CDI, porque eu acho que essa carteira no longo prazo ela vai render assim significativamente acima do CDI, mas porque ela ganhou um grau de maturidade muito rápido, né? Eu não vou explicar de novo por que ela vai ganhando um grau de maturidade, etc. Está nos vídeos passados, mas a gente sofreu aqui, né? Olha o gap que a gente ficou para baixo do CDI, mas é porque ela é uma empresa que nasceu aqui em janeiro, então em uma empresa crua, uma carteira crua, ela ainda não funciona, ela demora para engatar o grau de maturidade dela. A gente subiu muito rápido depois, não sei se em 6 meses não dá para dizer ainda que ela é uma empresa, que ela é uma carteira madura, mas parece que o grau de diversificação dela já funcionou, né? Então ela tirou o gap e a ideia é que ela continue crescendo agora sempre acima do CDI. Não igual essa linha reta, igual o CDI cresce, porque ela vai ter alguma volatilidade, mas obviamente por ser uma carteira com as caixinhas descorrelacionadas, ela tende a ter uma volatilidade menor do que se você investir só em ações, por exemplo.
E a ideia aqui é você tá... Eu estou repetindo a estratégia que eu repeti, mas é você tá em caixinhas com estratégias e lógicas diferentes. No composto, ela rende mais do que o CDI com um risco menor. Esse é o resumo do racional. Qual foi o movimento que eu vim fazendo? Então, a carteira começou no começo do ano, né? Igual eu falei aqui, um aporte inicial de 100 mil, aí R$ 1.000 todo mês. E o que eu fiz em junho, né? Até falei para vocês. São 2 movimentos que eu fiz da carteira de Riscon. Igual estou olhando para a carteira de ações do clube e falando, eu quero ter mais... Eu estou enxergando que o mercado está Riscon aqui, então, dentro da carteira de ações, dentro aqui, ó, eu tô colocando risco, que é os movimentos que eu mostrei para vocês lá no clube. Olhando a carteira como um todo, eu também estou querendo assumir um pouco mais de risco. Então, o que eu fiz no mês passado, que é o que eu mostrei para vocês, que eu estou falando como foi a primeira iniciativa de reavaliação, eu diminuí, renda fixa representava 40% da caixinha e eu diminui para 38%. E as ações Brasil, que é o clube, representavam 25% e passaram a representar 27%. Então, esse foi o primeiro movimento intersetorial da minha carteira de tirar o que é praticamente sem risco, que é essa renda fixa, que é inteira, tesouro direto, e botei em ações, porque eu enxergo que tem uma simetria aqui, que dá para a gente capturar essa coisa um pouco mais otimista. Obviamente que eu também estou adicionando volatilidade na carteira, tá? Então ela começa a vai ficar um pouco mais nervosinha, mas eu enxergo aqui que o custo-benefício dessa realocação vai ser boa. E esse é o primeiro. E aí, deixa eu retomar com vocês, para eu falar sobre o segundo movimento de reavaliação que eu falei, é assim... deixa eu retomar com vocês os investimentos que eu fiz em junho. Eu mostrei essa tabela para vocês. Essa tabela ela tem um resumo das caixinhas, renda fixa, ações Brasil, ações internacionais, a caixinha renda, a caixinha alternativos. O quanto eu aportei cada mês, obviamente em janeiro foi o aporte inicial de 100 mil distribuído. E aí em cada mês eu vinha qual caixinha ficou abaixo do que ela deu, o peso, né, tá abaixo do que ela devia ter, foi onde eu aloquei o aporte do mês. Então, você vê que ações internacionais, por exemplo, eu botei em janeiro, eu tive que botar mais em fevereiro, em março, em abril. Por quê? Provavelmente a rentabilidade foi negativa aqui das ações internacionais. Essa caixinha ia caindo, as ações internacionais foram se desvalorizando e eu justamente fui comprando o que se desvalorizou mais, né? Essa coisa meio automática de fazer o portfólio completo é o que tira a gente viés do cognitivo, porque eu provavelmente falava, vou comprar o que está caindo, exatamente, eu vou comprar o que está ficando com menos peso, está ficando para trás na minha carteira. Em junho, eu tive 2 aportes, um de 1.400 aqui na Ações Brasil e um de um pouco mais de R$ 1.000 na caixinha de renda. O total foi de 2.400, porque eu não sei se vocês lembram, em maio eu aportei, mas eu não investi. Não deu tempo, acabei investindo, o dinheiro ficou parado na conta, e aí em junho eu peguei os R$ 1.000 de maio, os R$ 1.000 de junho, mais o que caiu de renda, né, por causa da caixinha de renda, e aportei tudo de uma vez só. Então vocês veem que 1.400 foi em Ações Brasil. Aqui é primeiro ponto interessante. Por que eu aportei 1.400 em Ações Brasil se essa caixinha, conforme a gente viu no clube, a gente acabou de ver, ela só subiu, né? Ela subiu menos que as outras, não. Ações internacionais caiu vários meses e essa parte de alternativos também caiu vários meses. Por que então eu aportei aqui? Foi por causa desse reequilíbrio, né? Quando eu tirei de renda fixa e falei que eu quero ter mais ações, não foi que eu vendi renda fixa para comprar ações. Eu vou usar os novos aportes para chegar dos 25% de ações Brasil que eram antes para os 27%. Então, é uma parte do aporte, 1.400 eu botei no clube. Foi o primeiro aporte que eu fiz depois do aporte inicial, né? Justamente porque não foi um aporte porque caiu, porque essa caixinha ficou para trás, porque essa caixinha nesse ano só subiu. Foi porque eu quis aumentar o peso dessa caixinha no nosso portfólio. E renda, ele simplesmente ela estava para trás, ela abriu uma janela, eu falei, eu vou botar 1.000. Só que aqui, na hora que eu fui botar esses 1.000 em junho, eu falei, é aqui que eu vou atuar também na reavaliação da minha carteira. Como assim? Passando rapidamente, que o vídeo está ficando longo, tá?
a carteira nasceu para ser simples, então cada caixinha representava um único produto financeiro ou uma única coisa. Então a renda fixa era toda Tesouro Direto Selic, as ações Brasil são todas o clube, as ações internacionais é um ETF, que é o índice de ações da Bolsa Americana, a parte de renda é um único fundo imobiliário de papel, KNCR11, que eu expliquei ele no mês passado, volta lá. E o Alternativos também é o único ETF, que é um Hedge 11, que é uma carteira de criptoativos, de criptomoedas, quase tudo Bitcoin, mas com algumas outras, tá? Então, 5 caixinhas, 5 ativos. O primeiro movimento foi eu tirar daqui da renda fixa e botar para cá, né? Esse foi o primeiro movimento. E o segundo movimento, eu olhei bem dentro da nossa caixinha de renda e falei assim, conforme eu expliquei para vocês quando eu montei a carteira, o KNCR, ele é um fundo, apesar de chamar de fundo imobiliário, é um fundo imobiliário em papel. Ele compra crédito imobiliário. Então, ele compra uma renda fixa que é atrelada ao mercado imobiliário. Tanto é que, se você entrar lá no site do KNCR, da Quineia, que tem a parte do KNCR, que é esse fundo imobiliário, olha qual é o mandato dele. Ó, Quineia Rendimentos faz a gestão de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, ele compra renda fixa com o objetivo de render 100% do CDI líquido de R. Então, eu estou exposto ao mercado imobiliário, mas de uma forma indireta. Eu não estou investindo em imóvel quando eu compro esse fundo imobiliário, eu estou comprando uma renda fixa. Se você for olhar bem, ele é uma renda fixa também, com uma particularidade de ser só voltado ao mercado imobiliário, mas ele é uma renda fixa. Então, a hora que eu somava, voltando aqui, ó, essa parte de renda fixa com essa parte de renda, eu podia falar que eu estava 58% da minha carteira exposta em renda fixa. E os outros 32%, o que eu vou chamar de economia real, tá? Que são as ações ou algumas outras coisas, economia real. Então, eu tinha 58% em crédito, em renda fixa, e 32% em economia real. O primeiro movimento foi eu diminuir um pouco de renda fixa e aumentar a economia real, aumentar o meu aporte em ações Brasil. E o segundo movimento que eu quis fazer na hora que eu fui aportar em renda foi, além de investir só num fundo imobiliário que aporta em crédito, eu vou começar a investir num fundo imobiliário que aporta em tijolo. Antes disso, só um parênteses, obviamente que eles não são exatamente iguais. Qual a diferença? Se investe tudo em renda fixa, qual a diferença entre a caixinha de renda fixa e a caixinha de renda? O primeiro ponto é que a caixinha de renda, o que ele rende, ele me distribui no mês, né? Então, se eu tinha 10 mil, aquele 10 mil no fim do mês virou 10.100, esse 100 ele vai depositar na minha conta. E eu vou continuar com aqueles 10 mil ali investidos, né? O de renda fixa, o Tesouro Direto, ele não, ele pega 10 mil, ele vai fazer 10.100. Aí no mês seguinte, ele vai render em cima dos 10.100. Então ele tem um rendimento composto ali, que vai rendendo juros sobre juros, tá? Só que ele tem uma outra diferença, que é o fundo imobiliário, que ele é isento de R. Então, e que faz muito sentido. Quando você tem 100% do CDI, você ia me perguntar, por que eu vou investir num negócio que me dá 100% do CDI se eu posso investir no Tesouro Selic, que também vai me dar 100% do CDI, e por ser um ativo livre de risco, né, por ser um investimento de menor risco no Brasil, não faria sentido eu investir num outro produto para ganhar a mesma coisa. Só que o fato de ser líquido de R faz com que o KNCR esteja me remunerando a 15% ao ano, enquanto o Tesouro Selic, na hora que eu desconto o imposto de renda, esteja me remunerando, na verdade, a 18,75% ao ano, tá? Então, além de ter essa diferença de ter uma rentabilidade um pouco maior, obviamente, porque tem um risco um pouquinho maior, ela também tem a operacionalização disso, que é os juros que rende mês a mês, ela me paga na minha conta, né? Que são aquele valor que eu junto no meu aporte mensal para reinvestir. E aí, quando eu fui fazer um novo investimento em renda, então, esse foi o meu segundo movimento de reavaliação. Risk-on, então, primeiro movimento, risk-on, na hora que eu diminuí renda fixa para investir em economia real, né, tirei 2% da renda fixa para botar em ações, e então foi abraçar o risco de forma intersetorial, e aqui de forma intrasetorial, eu comecei em junho a botar os meus novos aportes em fundos imobiliários
que de fato investe em imóveis, de fato no tijolo, né, que a gente fala, de fato investe na economia real. E eu investi esses 1.093,12 no HGLG. Não vou entrar em detalhes do fundo aqui, mas o HGLG, gerido pelo Pátria, é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos ou galpões industriais. Que você vai na estrada lá, você vê o galpão, por exemplo, da Magazine Luiza. Ali ela tem um depósito das coisas que ela tem para fazer o armazenamento, né, da última distribuição antes do que a gente chama de last miles, né? Ela tem as lojas delas, por exemplo, da Magazine Luiza, que serve como depósito, mas ela não tem todo o estoque dela nas lojas. Ela tem esse galpão que fica ali meio que próximo a São Paulo, mas fora, se você pegar a Bandeirantes, você vai passar num galpãozão da Magazine Luiza ali. E ali ela tem um grosso. Então, conforme os estoques das lojas vão diminuindo, ela tira desse galpão e leva para lá, né? Então, isso é um galpão logístico, mas ele também investe em galpões industriais, que são um pouco mais específicos. Então, pode ser, por exemplo, um frigorífico, ele tem uma estrutura que é mais complexa, né? O galpão tem que ser refrigerado, ele tem esteiras ali, ele tem umas certas exigências de saúde, né? De limpeza, enfim. Então, normalmente, o grau de especificidade dos locatários faz, inclusive, quando um locatário sai e um novo locatário entra no imóvel, você tem que reformar aquele imóvel. Obviamente que são imóveis muito mais refinados no ponto de vista de investimento imobiliário do que se eu, pessoa física, quando eu, pessoa física, venho aqui, compro um estúdio, põe o armário e vou para o lugar, né? O grau, o tanto que o aluguel por metro quadrado desse tipo de imóvel é muito maior, né? O retorno desse tipo de imóvel é muito maior. Só que, obviamente, é uma gestão inviável para a gente, pessoa física. Por isso que a gente usa o fundo imobiliário. Por isso que eu gosto do fundo imobiliário para me expor à economia real de imóveis e não comprar um imóvel direto. Aqui, eu não estou investindo em um imóvel só. Por R$ 1.000 eu já estou investindo aqui eles têm 22 galpões logísticos atualmente, o HGLG. Então, eu diluí meu risco, porque se em algum momento, alguns meses, eu ficar sem locatário em um galpão ou parte de um galpão, eu não vou ficar sem renda, porque eu tenho uma série de outros imóveis. Eu tenho uma gestão profissional lá que vai conseguir, se eu perder um locatário, de fato, colocar outro locatário. Eu tenho uma gestão profissional que reforma o imóvel quando é necessário reformar, vende algum para comprar outro quando acha que é mais negócio, enfim. Tem uma geração de valor ali que faz parte de uma gestão ativa que junto com imóveis que remuneram muito mais pelo investimento feito, uma forma muito mais eficiente de eu estar exposto à economia, ao mercado imobiliário como um todo, né? Então, se a gente tem uma economia real nas empresas por meio do clube, que aí eu que faço a gestão ativa, eu que olho as empresas, eu que olho, na parte da economia real, mercado imobiliário, eu estou usando uma outra gestão ativa ali por meio de fundos imobiliários. Por quê? Porque para nós a gente tem a vantagem de ser isento, a gente, pessoa física. Né? Então, quando eu estou comprando fundo imobiliário, ele me paga os rendimentos e é isento. A gente tem isso ainda. Quando você vai alugar, você tem o seu estúdio que você comprou, além de você conseguir muito menos por ano, além de... Olha só as diferenças. Primeiro, eu só vou conseguir investir no estúdio quando eu tiver o valor do estúdio. Então, se o estúdio custa 300 mil, aí eu gastar mais uns 50 mil para reformar, eu só consigo entrar no ramo imobiliário se eu tiver 350 mil e botar para alugar. Aí eu tenho o trabalho de achar locador, o trabalho de fazer a reforma. Classicamente, o yield desse tipo de investimento é muito menor do que o de um galpão. Então, por exemplo, eu consigo 4, 5% mais ou menos do valor do que eu paguei, que eu investi por ano. Num ano mais quente, talvez 6, num ano mais friozinho ali, 4, e eu tenho o risco de ficar sem locatário e aí ficar sem renda durante um todo, ao passo que o fundo imobiliário eu estou diversificado, em imóveis de mais qualidade, com uma gestão ativa que vai reformar ou vender e comprar um imóvel se for necessário, e com R$ 1.000 eu já começo a conseguir estar exposto a esse tipo de mercado. Então,
Fundo imobiliário de tijolo, ele é muito útil para isso, e esse é o segundo critério de diversificação da nossa carteira. Eu vou sair, não é que eu vou sair, eu não estou vendendo KNCR. Do mesmo jeito que eu não vendi renda fixa para comprar ações Brasil, eu não estou vendendo KNCR para comprar HLG. Eu vou usar os novos aportes e começar a aumentar a porcentagem de economia real dentro da minha caixinha renda. Antes era só KNCR, que era só crédito, agora é KNCR mais um pouquinho de HGLG, que é um fundo imobiliário que investe tijolo. Aí, quem já está olhando o slide, está olhando e falando, pô, mas ele está me pagando 8,2% ao ano, ao passo que o KNCR estava me pagando 15% ao ano. Não fez sentido. Mas aí tem uma forma, sendo rápido aqui, tá? Você olha com os olhos um pouco diferentes. Como você tem, lembra que eu falei? Se você tinha 10 mil investido no KNCR, no fim do mês ele valia 10.100, ele vai te pagar os 100 e você vai continuar com 10 mil na mão. Aqui, o que você recebe é como se fosse o aluguel dos imóveis. Então, o que você investiu virou imóvel. Esses 1.093 virou imóvel. O que ele vai te pagar por mês é o aluguel referente a esses 1.093. Só que os imóveis, por si só, é uma carteira de imóvel. Então, você vai ganhar tanto pela valorização dos imóveis, quanto pela competência da gestão ativa deles, da equipe de gestão, que é a de comprar e vender imóveis ou reformar quando for necessário. Tá? Então, isso daqui, o que ele te paga ao ano, não é o que a gente chama de retorno nominal, é um retorno acima da taxa de juros. Você tem que comparar isso não com a taxa Selic, mas você tem que comparar com um título de IPCA+. Normalmente a gente pega os de 10 anos para frente, então eu peguei o que vence em 2035. Você vê, como que o IPCA+ te remunera? Ele te remunera pela inflação mais uma taxa de juros. Se eu considerar que a minha carteira de imóveis do HGLG vai me valorizar tanto quanto a inflação, ele está me pagando inflação mais 8,2% ao ano. Então eu tenho aqui já um ganho, obviamente, né? Se eu estou num produto no fundo imobiliário, eu não estou no tesouro direto, eu tenho mais risco. Se eu tenho mais risco, eu tenho que ser mais bem remunerado. Então, se isso aqui tivesse me remunerando próximo do 7,15, não ia fazer muito sentido. Mas também tem a outra componente da valorização, que no caso aqui é uma coisa definida, que é o IPCA, né? Aqui você tem a arte da gestão ativa. Então, se ele conseguir fazer boas compras e boas vendas, ele também desenvolve, tá? Então, o HGLG pode chegar e comprar um terreno e construir um galpão do zero, né? E passar ganhar também ali no empreendimento imobiliário como um todo. A lógica que o foco dele é alugar, mas se ele pegar e construir, ele tem um custo de aquisição muito melhor para aquele imóvel, né? Aí ele vai ter uma taxa interna de retorno, que a gente chama, nesse projeto muito maior. Enfim, toda essa gestão ativa, ela também tende a valorizar a cota do HGLG bem acima da inflação. Então, no fundo de tijolo, além de ele te pagar no mês o aluguel, você tem uma valorização da cota no longo prazo, justamente pela habilidade da gestão ativa. Tá? Então, você sempre tem que comparar com o IPCA+. E essa taxa aqui, ó, do yield dela tem que ser maior que o IPCA+. E você tem que olhar para a gestão desse fundo e falar, esses caras eles vão valorizar o meu portfólio acima da inflação. Aliás, é bem interessante que eles remunerem isso bem acima do IPCA, porque o IPCA não é assim, para uma boa gestão imobiliária é uma valorização baixa, tá? Resumindo, né, o que aconteceu com a nossa carteira, isso aqui é um slide repetido, só falando um pouco mais, então a nossa caixinha de renda, já que eu falei da caixinha de renda de novo, né, esse mês, nossa caixinha de renda, olha só como a renda vem aumentando, em fevereiro me pagou 209, em março me pagou 211, em abril me pagou 206, em maio 230, em junho 238, você vê que é uma renda crescente, porque obviamente eu fui investindo cada vez mais, e agora, além da renda crescente, é bem capaz que no longo prazo, essa boa gestão e essa porcentagem cada vez mais em imóveis reais, em ativos reais, né, fundos imobiliários que investem de fato no imóvel e não na renda fixa, eu também tenho uma avaliação da cota aqui, tá? É isso. Eu acho que eu falei muito rápido dessa vez, talvez tenha tido muita informação, então se alguém tiver alguma dúvida aí,
me manda por aqui, me manda por aqui, me manda no WhatsApp e é isso, gente. Não sei se eu tô preocupado que eu falei muita coisa e não falei de forma clara. Mas me pergunta aí, tá? É isso. Até mês que vem.